Mais uma questão do Enem de 2023 que diz o seguinte: para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. O que é essa parte da questão querendo dizer? Quer dizer o seguinte: se eu tomo um remédio para dor de cabeça, ele tem que ser capaz de atingir a parte que eu estou sentindo aquela dor de cabeça. Ele não vai atingir, eu estou com dor de cabeça, mas ele vai atingir a minha mão, por exemplo, o local, a região da minha mão. É isso que quer dizer essa parte da questão. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde é um meio fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante a catálise ácida. É o caso, por exemplo, da pepsina que tem no nosso estômago, que é utilizada para a catalisação ali de proteína, para acelerar o processo da reação da absorção de proteína. Deve ser capaz de atravessar uma membrana celular e ser solúvel em plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo que tem um sistema aquoso. Essa informação aqui é relevante porque a gente precisa lembrar que sistema aquoso, onde tem água, tem um caráter polar, tá? Para os fármacos cuja estrutura são formadas de cadeias carbônicas longas, dá característica a uma molécula de ser um composto apolar ou com característica de baixa polaridade, tá? Contendo pelo menos um grupo amino, ou seja, um grupo um NH2 aqui, por exemplo, né? Uma amina primária ou uma amina secundária, que seria um NH ligado a duas cadeias carbônicas, enfim. Recurso tecnológico empregado é a conversão do cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Bom, aqui a gente tem uma cadeia carbônica e um grupo amino, né? E o ácido clorídrico, a gente tem um ácido aqui, né? Se a gente lembrar um pouquinho, resgatar um pouquinho o nosso conceito de teoria de ácido e base, a gente lembra que entre as bases orgânicas, a amina é uma das bases mais fortes dentro dos compostos orgânicos, né? Então, esse composto aqui, por ser uma amina de caráter, ele vai ter caráter básico, né? É uma amina de caráter básico, né? Tem caráter básico, certo? Então, eu tenho aqui uma reação de ácido e base, né? Uma reação de ácido e base, se eu resgatar lá na minha mente o que eu estudei normalmente no primeiro ano, a gente estuda, a gente vai lembrar que reação de neutralização, ela forma sal. E sal sempre é um composto formado de um cátion e um ânion, ou seja, é um composto de caráter iônico, tá? É uma ligação iônica que a gente tem ali, entre o cátion e o ânion. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, promovido pela conversão, deve-se ao incremento de seu... Bom, a gente já sabe qual é a resposta, mas só para lembrar que o caráter iônico, ele aumenta a polaridade aqui, então eu tenho um caráter polar. Se eu quero que seja solúvel no plasma sanguíneo e eu aumentar o caráter iônico, aumentar a polaridade, ele vai ser solúvel, né? Porque semelhante dissolve semelhante. Para eu ter uma substância que seja solúvel em água, em um plasma sanguíneo, que é um sistema aquoso, ela tem que ter caráter polar. Então, a gente aumentou a eficiência aqui devido à promoção do caráter iônico. A gente aumentou o caráter iônico da substância, certo? Então, essa seria a resposta dessa questão, resposta letra C.